Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Amém. Queridos, estudemos então a nossa porção de hoje, Parashá Pinhas, Finéias, né? Uma tradução em português aí. Está em Bemidbar, Números, no capítulo 25, a partir do verso 10 até o capítulo 29, verso 40. Nós temos Haftará em 1 Reis, 18, 46 até 19, 21. E temos ainda uma referência na Brit Hadashah, Lucas 23, 1, de 24 a 53. Queridos, conforme estamos estudando, né, sobretudo nas últimas duas parashot que nós apresentamos, vimos lá o plano de Balaque, né, o plano dele em chamar um feiticeiro para que amaldiçoasse o povo de Israel, né, para que fizesse com que Israel tropeçasse. E ao final, né, ele consegue fazer com que o povo de Israel adorasse ao ídolo pagão Baal de Peor, né? Estavam ali na região de Peor, por isso fala assim Baal Peor, porque o nome Baal, na verdade, ele se refere aí ao longo dos anos da existência aí a Baalins, a alguns deuses pagãos. Nós falamos assim, sabemos que só há um Deus, né? Mas obviamente todo aquele que se desvia do Deus verdadeiro, ele cria para ele um Deus falso, né? E o objetivo do Eterno é exatamente esse: fazer com que nos relacionemos com Ele e que o reconheçamos como o único Deus verdadeiro. Aliás, Yeshua fala isso muito bem lá em João, em Yohanan 17:3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Yeshua a quem enviaste. Então nós temos apenas um Deus, né? Então quando nós falamos aqui em Baal e eventualmente em outros deuses pagãos, é apenas para nos mostrar a nossa natureza humana de criar para nós subterfúgios que nos dê todo o aparato para não obedecermos, para não vivermos a dependência do verdadeiro Deus. Nós criamos uma competição para nós mesmos e, por óbvio, né, isso atrai maldição. E vemos no início aqui do capítulo 25 que o Eterno, por conta dessa atitude do povo de Israel, o Eterno pune o povo com a morte de quantas milhares de pessoas? 24 mil pessoas, 24 mil homens morreram em decorrência desse gesto de adoração a Baal Peor, por ter caído na cilada de um feiticeiro, por ter permitido o sincretismo, por ter permitido o ecumenismo, a mistura. 24 mil pessoas tiveram a vida ceifada, e só não foi mais por causa de Pinhas. Aí sim, agora nós entramos no texto da Parashá de hoje, perdão. Nesse texto nós vemos que a ira de Adonai foi apaziguada exatamente pela atuação rápida e eficaz de Pinhas. Leamos então a partir do verso 10. Capítulo 25, Números, capítulo 25, a partir do verso 10. Diz assim: Então disse Adonai a Moshe: Pinhas, filho de Eleazar, filho de Arão. Querido, só um parêntese. Aqui o nome em português é Finéias, né? Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. Esse Finéias aqui não tem nada a ver com aquele Finéias lá na frente, tá? Filho de Eli, tem nada a ver. São dois personagens distintos. Então nós temos esse aqui, denominado Finéias em português, mas o nome em hebraico é Pinhas, que não tem nada a ver com aquele Pinhas lá na frente, tá bom? Só para que não haja nenhum tipo de confusão. Então disse Adonai a Moshe: Pinhas, filho de Eleazar, filho de Arão, ou seja, esse Pinhas aqui, ele era filho de Eleazar, neto de Arão, o sacerdote. Desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles. Aliás, o Eugênio me mandou uma tradução hoje que eu gostaria até que lesse, não sei se é do Evandro,
que lesse esses primeiros versos aí na versão hebraica. Pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Olha aí. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de Shalom, por conta da ação de Pinhas, o Eterno faz com ele agora uma aliança de Shalom, de paz, prosperidade, longevidade, né? Saúde, tantas outras coisas boas. Aqui está bem claro também, do jeito que você falou, você, por ser tão zeloso quanto eu sou. Isso, esse é o ponto. Leia do 10 aí, pode ler para mim. Adonai disse a Moshe: Pinhas, o filho de Eleazar, neto de Arão, o Cohen, desviou minha ira de sobre o povo de Israel, por ser tão zeloso quanto eu sou. Presta atenção. Para que eu não... Só um minutinho, Evandro, só um minutinho. Por ser tão zeloso como eu sou. Olha aí. Alguém tão zeloso quanto o próprio Eterno. Ele viu em Pinhas o zelo de Pinhas em relação à palavra do Eterno. Ou seja, zelando pela palavra, pelo cumprimento, pela exatidão da palavra do Eterno. Pode levar. Para que eu não os descuíço com meu zelo. Olha aí. Pode ler o 12. Portanto, diga, eu lhe dou minha aliança de Shalom, fazendo uma aliança com ele e seus descendentes depois dele, de que o ofício de Cohen, de sacerdote, será deles para sempre. Isso porque ele foi zeloso da causa do seu Deus e fez expiação pelo povo de Israel. Amém. Queridos, vamos nos ater a esse episódio mais uma vez. Convém que façamos aqui algumas observações. No decorrer do texto da paraxá de hoje, nós temos aí a questão do censo. Eu não vou entrar nisso hoje, tá? A questão do censo de todos os israelitas. Só para pincelar, esse censo aqui foi exatamente... Ele acontece 38 anos depois do primeiro, onde tinha saído 600 e tantos mil do Egito, e agora, quando faz nova contagem, o número reduziu. Por que reduziu? Porque morreram no deserto. Porque todos, à exceção de Caleb e Josué, morreram durante esses 38 anos. E esses 600 e tantos que foram contados agora, obviamente, são descendentes daqueles que estavam naquele episódio, de não aceitar, ou melhor, de compactuar com aquele relatório negativo da terra de Israel. Então essas pessoas morreram no deserto. Então por isso o censo aqui dá um número menor, tá bom? Então é só para deixar claro. Depois nós temos lá a lei acerca da divisão de terra, que tinha a determinação, em relação aos homens, se morressem os parentes e tal. E aí o Moisés traz para o Eterno, acerca do caso lá das filhas de Zelofeade, como que faria em relação a elas, uma vez que não tinha homens. E aí o Eterno permite, obviamente, que essa terra fosse entregue também para ela, e isso acaba integrando o ordenamento jurídico. Nos capítulos 27, aliás, no capítulo 28 e 29, fala acerca das ofertas por ocasião das festas. Nós já falamos sobre festas, então eu também não vou entrar nisso hoje. Vamos focar também de novo na atitude de Pinhas e procurar extrair daí lições para a nossa vida, sobretudo diante dos tempos atuais. Hoje foi narrado aqui um episódio aí que retrata bem isso, o que nós estamos passando. Sabemos que tudo o que acontece no nosso mundo, ele tem um reflexo espiritual, e nós temos que ficar atentos. O que aconteceu aqui não foi diferente, por meio da ação de um homem. Olha o reflexo material de uma infringência, de uma infração espiritual. Estava ali Zinri, que era o príncipe da tribo de Simeão, com uma midianita, para praticar um ato sexual no meio da congregação, em manifesta transgressão à ordem do Eterno.
E Pinhas, atento ao que estava acontecendo, percebendo a praga que já tinha sido lançada por conta daquele pecado, onde 24 mil pessoas já estavam morrendo ali, né? Ele imediatamente ele age, né? Quando ele viu aquele casal, ele não teve outra opção, ele não teve alternativa a não ser matá-los. Opa, mas espera aí, a palavra, a própria palavra não nos diz que nós não podemos matar? Então, gente, nós temos uma situação aqui de idolatria, né? Pinhas identificou essa situação de idolatria, e a idolatria é um dos pecados punidos com a morte, e em face da praga que estava já no meio do povo de Israel, se ele não fizesse isso, se ele não agisse dessa forma, né, punindo aqueles dois, porque todo o resto ficou atônito e não fez nada, né, não souberam o que fazer naquele momento, ele simplesmente ele age com o zelo, e o Eterno vem aqui dizendo que é o zelo dele, agiu de acordo com o padrão que o Eterno esperava que ele agisse. Então, é aquilo que eu sempre costumo dizer, nós estamos acostumados com esse amor romanizado, né? Onde não, mas Deus é amor, né? Afinal de contas, Ele perdoa todas as coisas. Gente, Deus é amor, mas Deus é justiça. Zeloso, Ele é reto. Ele não admite infidelidades, Ele não admite transgressões, sobretudo transgressões tão graves e tão assintosas como a que ocorreu no presente caso. Sim, não. Sem dúvida. Aqui, nessa Bíblia aqui, está falando que Pinhas não tolerou nenhuma infidelidade para comigo, entre eles, e tem um asterisco de infidelidade, que quer dizer rivalidade, né? A atitude que esse crente estava cometendo, ele estava sendo infiel, mas de certa forma ele estava até se colocando como um rival do Eterno, tipo assim, a palavra do Eterno não tem valor. É uma afronta contra o Eterno. É uma afronta mesmo. Exatamente. Isso, gente, isso é zelo. Esse é o zelo que nós devemos ter com a palavra do Eterno. Não nos compete negociar essa palavra. Nós não temos essa autonomia, né? Nós não temos autonomia para negociar. Nós temos autonomia para ensinar, para se fazer cumprir a palavra que já nos foi dada. Lá no Salmo 106, versos 30 e 31, está retratado lá o seguinte: então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Verso 31, Salmo 106. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Olha aí, um ato de justiça foi imputado para ele como sendo um ato de justiça, exatamente pela motivação, pelo zelo dele para com a palavra do Eterno. E com isso, o Eterno recompensa com uma aliança agora de shalom, de paz, né? E define também a questão da continuidade na linhagem sacerdotal dele, né? Ele acaba sendo ali, né, por óbvio, ele acaba sendo escolhido ali na ordem de sucessão. Ele já era da ordem de sucessão, mas naquele momento o Eterno já confirma, né? E para sempre, com todas as benesses, exatamente pelo zelo demonstrado, pelo cuidado que ele demonstrou, né? Uma pergunta, queridos, que nós temos que nos fazer é a seguinte, e a gente sempre se questiona, né? Por que um povo tão acostumado com esses sinais e prodígios de Adonai, né, com tantas experiências, como que esse povo cai nessa armadilha? Parece que as coisas se tornam vulgar.
A gente deixa o milagre se tornar vulgar. A gente deixa o eterno se tornar vulgar na nossa vida. Concessões. Concessões. A gente começa... Gente, o nosso inimigo, ele é astuto. Ele não vem irrompendo, metendo o pé na porta, fazendo bagunça. Né? Não, ele chega de mansinho. Ele chega ligando o seu rádio lá na sua casa. No momento que tem lá uma prece para um Deus qualquer aí, né, para te afrontar. Ele chega e, entendeu? Sutilmente. De manso, né? Mansinho. Né? E aí, se você ou se nós não nos posicionarmos nesse momento, né, isso vai somando no mundo espiritual ao ponto de, o que a gente falou aí, a coisa vai ficando comum. Né? E nós falamos assim, não tem nada a ver. Né? Vamos dar o desconto, né? Vamos dar o desconto. Afinal de contas, são parentes ou são amigos. Mas eu gosto daquele irmão da congregação X, da congregação Y. E aí nós começamos a fazer o quê? Concessões. Concessões com o quê? Com a instrução do Eterno. Uma instrução que nós devemos zelar por ela. Né? Nós agora estamos fazendo favores com ela, como se nós tivéssemos essa autonomia. Nós não temos. Nós não temos. Então, quando se questiona aqui por que esse povo caiu nessa armadilha, né? Primeira coisa, eles não estavam tão sintonizados assim. E a palavra fala o quê? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eles não estavam tão sintonizados assim. Se tivessem, efetivamente, não teriam caído. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão da cobiça nos olhos. Viram mulheres muito bonitas. As mulheres eram atrativas, chamavam muita atenção. E aí se envolveram nessa armadilha. Caíram literalmente. Aqui, vem jantar conosco. Vou te convidar para um jantar. Eu falei assim, vou jantar na casa de um ímpio. O Eterno falou aqui que não era para eu me misturar com ele, eu vou jantar lá. Aí você chega lá, tem carne de porco na mesa. Foram convidados para uma festa religiosa, que passa batido. Então, e aí, gente, estudando aqui a história desse Deus minúsculo, obviamente, né, de Baal, Peor, né, nós vemos aqui destacados os 3 pecados mais sérios, mais graves da Torá. Os 3 pecados mais graves: idolatria, relação sexual ilícita e sangue, muito sangue. Sangue decorrente de mortes, porque Moloque estava no meio desses balins, Moloque e outros, sexo liberado de qualquer modo, ou seja, o Eterno dá uma ordem lá em Levítico 18, quais são as relações sexuais proibidas, ilícitas. E parece que aquela lista era um checklist de como fazer, porque eles faziam tudo o que era proibido. Isso para quê? Para afrontar. Se o Deus de Israel disse isso, nós vamos fazer aquilo outro. Entendeu? E agora nós estamos tratando do povo de Israel, que tinha uma instrução muito clara e que agora estava preso. Esse povo estava preso pelos próprios laços que eles mesmos teceram, porque afinal de contas eles não foram zelosos, eles não atentaram para a armadilha, e caíram nela. Quando assustaram, resultado, 24 mil pessoas mortas. Quando assustaram, já tinham se envolvido sexualmente com essas mulheres, tomando essas mulheres como esposas. Quando eles assustaram, eles já tinham comido aquela comida imunda, onde o Eterno já tinha dado a ordem para não comer. Ou seja, tudo que o Eterno nos orienta, tudo que o Eterno orientou para o nosso povo, eles fizeram exatamente o contrário. Por quê? Porque fizeram concessões. Por quê? Porque não atentaram, não estavam ligados.
O reino, gente, nós estamos numa guerra, é uma batalha espiritual, não brinquemos. Estejamos atentos o tempo todo, as arapucas vêm das formas mais sutis, e principalmente, para nós homens, nessa área sexual. O homem é tentado muito com os olhos, vendo uma mulher bonita, uma mulher sensual, então temos que tomar muito cuidado. E aí Yeshua nos dá um padrão lá na frente, que o adultério, na verdade, ele não é só o ato em si. O simples fato de olhar para uma mulher com uma intenção impura já é adultério. Ou seja, nós temos que ter zelo pela instrução do Eterno, zelo, compreendendo ali a vontade de Adonai, numa norma, por exemplo, igual ao adultério, o que Adonai pretende, afinal de contas? É só proteger o ato em si? Não, é muito mais do que isso. Isso tem a ver com santificação, isso tem a ver com uma vida absolutamente consagrada a Ele, ao ponto de identificarmos essas ciladas no curso da vida para que nós não caiamos nela. Então, nós temos que ficar ligados o tempo todo. Nós estamos numa batalha. Isso aqui não é um parque de diversões. Esse mundo que nós vivemos, ele não está brincando. E, aliás, quem coordena esse mundo, quem governa esse mundo, é o inimigo das nossas almas. Entendeu? É esse inimigo que está governando, e ele não está brincando. E muitas vezes nós estamos absolutamente relaxados ali, achando que nós é que somos os esquisitos. Gente, nós estamos na contramão, nós estamos caminhando na contramão. Se nós não... O conceito de povo de Deus, desde que o Eterno fez o pacto com Abraão, era de uma nação separada, que Pedro confirma lá no livro dele: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Com um objetivo: para tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz. Esse é o objetivo, nação sacerdotal. Cada um de nós aqui, fazendo parte dessa família, é um sacerdote, no sentido de resgatar alguém das trevas. E essas trevas estão cada vez mais densas, mais pessoas, mais e mais pessoas estão aí enredadas no erro, indo a caminho da perdição. Se nós já avisamos, cumprimos o nosso papel. Mas será que não estamos sendo negligentes em relação a alguns? Será que não estamos negociando princípios e valores com outros? Será que não estamos sendo permissivos com algo que não nos pertence? E muito pelo contrário, onde temos a incumbência exatamente de zelar pela exatidão, pelo cumprimento, pela santificação, de tudo aquilo que nos foi dado como proteção. A instrução do Eterno, queridos, nada mais é do que proteção. Nós, quando fazemos isso para os nossos filhos, quando nós os cercamos ali de mimos, de coisa, é para proteção deles. Meu filho, não faça isso. Meu filho, não, isso não. Por quê? Porque pela experiência que nós já temos, pelo conhecimento que nós já temos, nós sabemos que vai dar errado. Então, nós damos a instrução para os nossos filhos com o objetivo de protegê-los. Da mesma forma, Adonai nos dá a instrução dele para nos proteger, para nos dar uma vida plena. Essa é a vida que Yeshua se refere, vida em abundância. Eu quero que vocês tenham vida e vida em abundância. É a mesma vida, só que agora vocês vão compreender a essência da vontade do meu Pai. Vocês que têm se abstido, na verdade, aí estão se abstendo de serem independentes dele para serem independentes de outras coisas. Aqui no caso de deuses pagãos. Yeshua, quando menciona isso, as pessoas estavam presas aí a tradições humanas. Qualquer coisa, queridos, qualquer coisa que nos desvia do caminho certo, da instrução do Eterno, pode se tornar um Deus para nós. E nisso aí, o Eterno vai nos cobrar.
Vai nos cobrar. Por quê? Porque Ele nos dá, primeiro, a instrução, o conhecimento. Né? Nos dá aí, pela própria instrução, N exemplos. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Isso é para nos ensinar, isso é para exemplo para nós. Né? Diz que um homem inteligente, gente, um homem inteligente aprende com os próprios erros. Um homem sábio aprende com os erros dos outros, além dos próprios. E o tolo? Não aprende. É tolo. Né? Então nós precisamos ser sábios. Se a gente vê alguém caindo num buraco, a gente vai cair também. O fulano está lá atrás, ele caiu. Opa, peraí, aqui tem um perigo, um terreno aqui movediço, aqui uma areia movediça, eu não vou entrar nesse negócio. Isso é para exemplo para nós. Então, vendo esses exemplos, como pessoas sábias, né, nós já aprendemos com eles. Nós não precisamos passar por isso. Queridos, eu falava agora há pouco, né, que a pessoa, quando ela escolhe, quando ela elege um outro Deus, né, nós sabemos que não existe nenhum Deus além de Adonai, mas quando há um desvio, isso só tem um fundamento. Se esquivar de prestar contas, se esquivar de ser responsável, né? A principal característica de Baal Peor fala que ele era o Deus que libertava as pessoas das responsabilidades por seus atos. Ou seja, diante de mim, vocês estão livres, vocês estão servindo a um Deus aí que estão colocando regrinhas para vocês, façam o que quiser, a vida é de vocês, vocês é que mandam, vocês foram feitos para serem felizes, sigam o coração de vocês. E as concessões. Sigam o coração, enquanto o Eterno fala assim, vigie o seu coração. Coração, ele é enganoso, corrupto. Nós estudamos numa porção passada ou atrasada, né? Está atrasada, né? Falávamos sobre a questão da razão e do coração, né? Nós pegamos a instrução do Eterno na nossa mente, né? O novo pacto agora é escrito na nossa mente e no nosso coração, mas nós levamos um pouquinho do nosso coração à razão e não o contrário. Nós não levamos a razão para o nosso coração. A pitadinha de emoção a pitadinha de coração que nós colocamos nesse conhecimento é só para dar o toque, o sabor. Nunca para nos rendermos às nossas emoções, nunca para deixar o nosso coração governar. É isso que o Eterno está dizendo. Quando o Eterno fala assim, maldito o homem que confia no homem, ele não está dizendo que você não pode confiar no irmão aqui, não. É claro que também tem essa conotação, se nós depositarmos a nossa confiança exclusivamente no outro. Mas isso tem a ver conosco, isso tem a ver com o próprio ser humano. Ou seja, eu estou colocando em mim, eu sou capaz, eu posso, eu dou conta. Afinal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, e por aí vai. Então, maldito o homem que confia no homem e na sua própria natureza. Maldita a pessoa que confia nela mesma. Porque a pessoa às vezes fala assim, não, mas Deus conhece o meu coração. Querido, sinceridade não vai levar ninguém para a salvação. O conhecimento com os frutos produzidos, aí sim, vai levar rumo à salvação. Sinceridade não. Só ela não basta. Só ela não basta. Está cheio de gente sincera e equivocada. Nós já temos aqui vários exemplos disso. A pessoa ela pode estar sinceramente enganada. E, aliás, a maioria... No caminho errado. Está. Exatamente. Ela está no caminho errado, mas ela acha que ela está certa. E ela é sincera na declaração dela.
Talvez aquela situação que você falou. A pessoa está ali batendo o pé que está tudo certo, mas ela está equivocada. Não é? Então, a sinceridade por si só, né, não vai ajudar em nada. A característica de Baal-Peor fala que encorajava o ser humano a pensar que a humanidade era de alguma maneira livre e superior. Aquilo que eu falei, seja você, haja por você mesmo, né? Você não tem responsabilidade, você não tem que prestar contas para ninguém. Ou seja, né, numa anarquia absoluta, numa independência absoluta. Enquanto nós somos chamados a sermos dependentes do Eterno, e Yeshua nos aponta o caminho dessa forma, né? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Falávamos agora há pouco daquele episódio, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então nós somos chamados à obediência, à dependência do Pai. Enquanto nessa situação se apresenta ali uma liberdade irresponsável. Façam o que quiser. Vocês são justificados. A justificação aqui era por um Deus pagão. E aí, queridos, fica muito fácil de entender várias falas de Yeshua. Yeshua fala assim: e a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como assim? Como assim? Quem está nas trevas no meio da luz, para suas obras não serem vistas, né? Exatamente. Por quê? Porque não querem ser confrontados. Preferem continuar no anonimato, preferem ter uma vida dupla, preferem ser um agente secreto do reino de Satanás, de Ra-Satã, não de Deus. Porque no reino de Deus é luz, tudo é luz. E a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles não queriam que os seus atos fossem descobertos. Ou seja, vamos nos manter no anonimato. Então, Yeshua nos aponta esse caminho de dependência, esse caminho de obediência, enquanto aqui o nosso povo está envolvido exatamente no caminho da idolatria. Uma idolatria que quis, tiveram a pretensão de começar com de lançamento de maldição, mas que ao final, por situações humanas palpáveis, mulheres aí bonitas, princesas, midianitas, foram instrumentos do inimigo para tirá-los do caminho de fidelidade para com a terra. Então, gente, mais uma vez, nós temos que tomar cuidado com esse sincretismo, com concessões. É sim, sim, não, não. Olha o que Yeshua fala: que a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. É do maligno. Então, gente, nós temos todos os instrumentos na mão. Todos os instrumentos. Lá em Apocalipse 2,14, nós falamos desse texto na semana passada, e vale a pena repetir. Tem lá registrado assim: todavia, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí. Diminui um pouquinho, por favor, Cleiton. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Aumente só um pouquinho. Alô? Pois não, beleza, ok. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel,
Para quê? Olha aqui, está registrado lá em Apocalipse. Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, olha aí, alimentação sacrificada aos ídolos, praticarem relações sexuais ilícitas, não é? No ritual de sacrifício, eles se automutilavam, além de oferecerem crianças, homicídios, mortes de crianças a Moloque e tudo mais. São sacrifícios, né? Sacrifícios. E aí me lembro que, gente, mais uma vez, remete lá em Atos 15 com relação aos pecados principais que todos devem se abster. Carnes sacrificadas aos ídolos, animais sufocados, relações sexuais ilícitas e sangue. Não é? Mais uma vez, pecados da mais alta gravidade que o Eterno coloca como proteção para nós, e que o mundo hoje segue no curso absolutamente livre. Para aqueles que dizem que não precisam de guardar mandamentos, eles não sabem sequer esses mandamentos que estão lá em Atos 15. E isso depois de uma reunião no Concílio de Jerusalém, que chegam lá a uma conclusão por causa de uma discussão, onde são colocados esses mandamentos, como os principais, como os primeiros ali a serem observados, porque se a pessoa tivesse real interesse, obviamente ela seria instruída, no transcurso da vida dela aí, porque isso era uma prática normal da família e do povo de Adonai. Era só o começo. Exatamente, era só o começo. Os ensinos dos nicolaítas aqui era idolatria? São todos semelhantes. Idolatria, relações sexuais ilícitas, a mesma coisa. O interessante, gente, a estratégia aqui de Balaque, de Balaão, ao invés de lançar a maldição, fazer com que o próprio povo caísse nessa arapuca, a palavra fala lá em Isaías 59:2, que efetivamente os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, vamos dar um jeito desse povo pecar, porque na hora que eles pecarem, o Eterno se afasta deles. Eles vão se enfraquecer. Totalmente desprotegidos. Perderam a proteção, abriram mão da proteção. E foi exatamente o que aconteceu. Uma vez que abriram mão dessa proteção, começou a morrer gente, até a intervenção de Pinhas. E eu fui pesquisar acerca desse tema, gente, eu fiquei muito triste, Porque, veja bem, nós estamos aqui no livro de Números, E aí, perpassando por todas as Escrituras, o povo continuou, apesar disso aqui, apesar de 24 mil mortes, apesar da intervenção eficaz de Pinhas neste momento, o povo continuou a servir a Baal Peor. Misericórdia. Como? Eu tenho aqui umas 50 referências. Eu vou solicitar aqui que abram aqui, só para a gente ler algumas. Eugênio, abre em Juízes 2, grava o número, por favor. Juízes 2:13. Aguinaldo, Juízes 6:25 e 26. Evandro, 1 Reis 16:31. Rodrigo, 1 Reis 18:19. Cleiton, 1 Reis 22:54. Maxwell, 2 Reis 17:16.
Jeremias 2:8. Vamos ler essa rodada de texto, depois nós vamos ler mais uma rodada. Eu Peraí. entendi com o texto da primeira gente. O meu é 31, 16, 31. 16 tem um, então o seu, Rodrigo, é 18, 19. 18, 19. Então vamos lá, Eugênio. Abandonaram a Adonai. Pode contextualizar, tá, Eugênio? Igual você colocou, abandonou. Quem abandonou? Pode contextualizar aí. Então os israelitas Então, gente, presta atenção na leitura. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos de Adonai e serviram aos Baalins, abandonaram Adonai, o Deus dos seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. E seguiram outros deuses, os deuses dos povos ao redor deles. Eles se curvaram diante deles e ofenderam a Adonai. Abandonaram a Adonai e serviram a Baal e às imagens de Astorete. ou Rastarote. Então, gente, olhem o que está acontecendo. Negando o Todo-Poderoso, o Deus dos nossos pais. Estão novamente servindo aos Baalins, os deuses aqui que compõem aí essas entidades. Aguinaldo. Aí, para contextualizar, né, quando Israel partia para a idolatria, o que o Eterno fazia? Mandava destruir. O Eterno os entregava nas mãos, no caso aqui, dos midianitas, por 7 anos. Aí os midianitas começaram a afligir Israel, saquear Israel, e Israel começou a empobrecer e passar fome. Até que o Eterno levanta Gideão. Para libertar o povo. Aí vai entrar no texto, né? O que o Eterno falou com Gideão. 6:25. Naquela noite, o Eterno diz para Gideão: pegue o novilho que pertence a seu pai, o segundo novilho de 7 anos, derrube o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado que está junto dele. Depois de construir um altar ao Eterno seu Elohim, no topo dessa fortaleza, com pedras enfileiradas, pegue o segundo novilho e ofereça-o como oferta queimada sobre os pedaços de madeira do poste sagrado que você cortou. A primeira coisa que o Eterno mandou Gideão fazer é isso: derrubar o altar de Baal e fazer um altar para ele e oferecer um sacrifício. Exatamente. Primeira Reis 16:31. Então é mais um rei aqui, né? Acabe agora. Acabe, o filho de Omri, fez o que era mal aos olhos de Adonai e ultrapassou a todos os seus antecessores. Olha aí. em maldade. Olha aí. Como se isso não tivesse importância para ele, cometeu os pecados que Jeroboão, filho de Nebat, havia cometido. Além disso, tomou como esposa Isabel, Jezabel, né? Filha de Baal, o rei dos Sidonim. Ele foi e serviu a Baal e o adorou. Ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, o qual tinha construído em Jorão, em Samaria. Ele era rei de Samaria. Ok. Continue, Rodrigo. Eu vou ler para vocês, tá? Primeira Reis 18:16. Assim, Obadias foi ao encontro de Acabe e o avisou. Então, Acabe foi ao encontro de Elias. Assim que viu Elias, Acabe disse: é você? Aquele que está causando uma grande desgraça em Israel? Então, ele respondeu: não fui eu em quem causei essa desgraça em Israel. O culpado é o Senhor e a casa de seu pai, porque abandonaram os mandamentos de Adonai. Olha aí. E seguiram aos Baalins. Agora, convoque todo Israel ao Monte Carmelo,
e também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do poste sagrado, que comem à mesa de Jezabel. Assim, Acabe mandou mensageiro a todo o povo de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Ok, próximo texto. E fiz que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Serviu a Baal e adorou, provocando a ira do Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto seu pai fizera. O povo continua servindo a Baal. Próximo texto. Marcelo. Abandonaram todos os mandamentos de Elohim, seu Deus, fizeram duas espadas de metal em forma de desejo e um posto sagrado. Louvaram-se diante de tudo o exército dos céus e serviram a Baal. Gente, tudo começa com o abandono das instruções, abandono dos mandamentos. Não quero saber de instrução. Os mandamentos, alguém já cumpriu por mim, não preciso cumprir. É assim que começa a conversa fiada do inimigo, né, para nos fazer cair na arapuca. Esse Deus aí é Baal Peor e não Hashem. Exatamente. Enquanto o Eterno nos dá as instruções para a vida, né, o inimigo faz exatamente o contrário. Não precisa disso. Me sirva, você não vai ter que fazer mais nada. É uma vida de total irresponsabilidade. Ferreira. Jeremias 2:8. Isso. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, Olha aí. e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é nenhum proveito. Olha aí. Abra em Jeremias 7:9. 7:9. Porque os pastores e os profetas, aqui eles são os piores de todos, acabaram de arrebentar com o povo, que é menos conhecido. Você leu foi Jeremias 2:8, né? Deixa eu só ver aqui de novo, peraí. Olha aí, vou só reler aqui, a partir do verso 7. Jeremias 2, a partir do verso 7. Eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram onde está Adonai, ou seja, não houve quem advertisse, né? O que os sacerdotes estavam fazendo? Ou melhor, não fizeram, né? Onde está Adonai? E os que tratavam da Torá, da instrução, não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal. Olha aí. Os profetas de Adonai profetizando agora por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. De nenhum proveito. Jeremias 7:9 diz assim: que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andai após outros deuses que não conhecieis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: estamos salvos. Olha aí, gente. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz Adonai. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló,
onde em princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Então, quando somos, eu me lembrando do verso que diz que o pecado da rebelião é como o pecado de feitiçaria, você está adorando demônios. Baal Peor é um demônio, claro. Sim, claro. Então, quando estamos resistindo às autoridades, desrespeitando, sendo rebeldes, a palavra, os princípios da palavra, é como se estivesse mesmo acendendo incenso a Baal Peor. Exatamente. Porque eles usam a palavra. Exatamente. Em Jeremias 11:13, queridos, fala assim, 11:13, porque, ó Judá, segundo o número das tuas cidades são os teus deuses, segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares para a vergonhosa coisa, isto é, para queimares incenso a Baal. Olha aí, e aqui falando com Judá. Com Judá. Jeremias 12:16. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive Adonai, como ensinar ao meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e a farei perecer, diz Adonai. O negócio é tão sério que a idolatria é comparada com o adultério espiritual. Sem dúvida, sem dúvida. Jeremias 19:5. Olha aí, o sacrifício de crianças, olha. Edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou isso pela mente. Olha que loucura, a que ponto chega a loucura humana. De deixar um caminho tão íntegro e verdadeiro para servir a um Deus que lhe solicita que queime, que ofereça os próprios filhos em sacrifício. Agora, gente, é mais fácil queimar um filho do que obedecer o Eterno. É mais fácil queimar um filho do que se submeter, de se colocar debaixo do governo e orientação do Eterno. É isso que o texto comunica. Olha, o cara pode chegar, o povo vive, vou crescer. Você pode ver que está tomado pelo demônio, não tem mais nada do jeito. Tem? A pessoa que se afasta de Deus, que se afasta de Deus, ela é capaz de qualquer coisa. Ela é capaz de qualquer coisa. Nós tivemos um caso aí no Brasil, um dia o cara matou a sogra, matou todo mundo da família, isso se for. Pois é, mas aí é matar, isso aí é soltar e outros tipos de coisa no meio. Mas o cara pegar de sangue do filho e levar, ele está com fio no lugar com fogo, vai ficar doendo. Ele está servindo ao demônio, com certeza. Com certeza. Com certeza. Gente, lá em Oséias 13, verso 1, diz assim, olha, acerca de Efraim. Olha aí, Efraim. Quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Ele se fez culpado. Ele também se envolveu na idolatria. E o verso 2 diz assim: agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artífices, e dizem: sacrificai a eles homens, até beijam bezerros. Gente, os absurdos são muitos.
Quem deixa de servir, de seguir o Deus verdadeiro, ele é colocado literalmente num lamaçal, no meio de porcos. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Ele serve a Deus ou ao diabo. Não existe meio termo. Essa é a questão. Não existe meio termo. E muitas vezes nós brincamos com isso, né? Nós brincamos com isso. Romanos 11:4. Já estou finalizando. Romanos 11:4. Paulo aqui ele repete o episódio lá de Elias, né? Vou ler a partir do 2. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Esse é o remanescente. Paulo está aqui já falando do remanescente. É claro que, olha aí, nós começamos lá falando do censo, 600 e tantos mil homens, onde 24.000 havia acabado de morrer, né? Para que ao final tenha um remanescente, né? um restante que permanecerá fiel, é claro. Mas fato é, gente, que nos é dada a oportunidade a todos, no sentido de não nos afastarmos dos ensinos tão preciosos que Yeshua nos dá, revelando-nos a essência da Torá, e a doutrina de Balaão consiste exatamente nisso, em fazer com que os filhos de Israel rejeitem essas instruções, muitas vezes ao fundamento de uma graça barata, coisa que Yeshua nunca disse, muito pelo contrário. Ele disse que ele não veio para revogar nada, ele não veio para revogar, ele veio para tornar pleno, e os seguidores dele dizem que ele revogou. Então essa é a doutrina de Baal, ou seja, não precisa de mandamento, permaneçam na liberdade, vocês não são responsáveis, afinal de contas já tem alguém que pagou o preço por vocês. Pois não. Você vê que saiu os 600.000 valentes lá do Egito, 3 milhões de pessoas. Agora com a porta estreita, aqui só tinha os 7.000 que o Eterno tem reservado para ele. Olha que porta estreita. Exatamente. Proporcionalmente, né? Se nós pegarmos isso aí. Então, queridos, Yeshua nos aponta novamente a Torá, que é nada menos do que o reconhecimento que nós estamos no reino, fazemos parte de um reino onde há um rei, onde há uma norma, e que nós, obviamente, devemos nos colocar sob essa norma, debaixo dessa norma, para a nossa própria proteção. Esse é o reino. Quando Yeshua diz assim: vós me perguntais onde está o reino não está aqui ou acolá, o reino está dentro de vocês, dentro de nós. Por quê? Porque requer agora uma atitude de arrancar a nossa independência e nos colocarmos em plena obediência e dependência do Pai. Por isso é tão difícil, por isso as pessoas rejeitam tanto as palavras de Yeshua, porque Yeshua não nos dá um reino exterior. Não, aqui, o reino, vocês vão colocar, vocês vão fazer assim, vocês vão se vestir dessa forma e tal, vocês vão prestar esse rito, aquele outro rito e tal. Não, ele não faz nada disso. O reino está dentro de vocês. Por quê? Porque requer agora uma negação do eu. Cada um de nós tem que negar a si mesmo, e aí ele diz isso.
Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua estaca de execução e me siga. Me siga. Por quê? Porque eu sou dependente do meu Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Eu não vim para fazer outra coisa senão a vontade do meu Pai. Amém. Esse é o nosso reino. E esse é o reino que nos é proposto por meio do Filho de Adonai. E isso, queridos, isso traz o quê? Isso traz equilíbrio, isso traz sanidade, isso traz retidão. O Ferreira falou assim, uma pessoa que entrega um filho e tal, a pessoa está... sim, verdade, a pessoa é uma insana. Agora, essa insanidade, ela é decorrente de quê? Da independência. Ela quis ser independente, ela escolheu ser independente. Ela não quer que ninguém, que o irmãozinho aqui chegue e fale assim, meu querido, aqui olha, não é por aí. Isso, a palavra está apontando aqui, a palavra, não sou eu, é a palavra, a norma, a instrução do Eterno, aponta nesse caminho, vamos por ele. Não, mas a pessoa, na minha vida mando eu. Ou seja, isso não é corpo, gente, isso não é noção de corpo, isso não é reino, Um reino é composto de um rei, de uma norma e de um povo que se submete a essa norma. E nós estamos, espero, nesse conjunto de povo, para nos aperfeiçoarmos mutuamente, para que nós recebamos juntos o galardão de pessoas dependentes, obedientes, zelosos, assim como Pinhas, zelosos, para com o Eterno. No livro do Flávio Joséfo, História dos Hebreus, ele diz assim: aqueles homens, para agradar as mulheres que se tornaram suas esposas, não temeram violar os mandamentos de Adonai. Olha aí. Para agradar o outro, diga-se ímpio. Para agradar o outro, diga-se que o Eterno tinha proibido relacionar. E aí vale tudo aqui, viu, gente? Aqui vale todo tipo de relacionamento espúrio. O julgo desigual que a palavra tanto fala. Não vos ponhais em julgo desigual. Aí o camarada vai e entra no julgo desigual. Mas ela há de se converter. Eu estou orando. Não, é a bênção que o Eterno me deu. 2 meses depois eu estava no meu escritório querendo fazer divórcio. Então tá fora da igreja. Então tá fora da igreja. Misericórdia. E conforme eu falei, queridos, nós somos muito bons nisso. O humanismo, se nós não vigiarmos, nós entramos na onda do politicamente correto. De pagarmos as promessas com o joelho do outro, com o joelho alheio. Nós não temos essa autonomia. Cumpre-nos obedecer às normas que nos foram dadas, normas protetivas, normas de amor, de um Pai amoroso que quer nos ver aprovados. No caso aí, a palavra de Deus diz que o casal ele se torna um só, né? Isso. Então o cara que se prostitui, ele se torna um prostituto, então. Sim. A relação sexual ilícita é um dos pecados. É por isso que é tão grave, gente, porque é um pecado contra o corpo, o próprio corpo. E o nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é templo da essência do Pai. O nosso corpo, ele recebe o Ruach HaKodesh, que é o Espírito dele. E aí, por isso que é tão enfatizada a questão do pecado sexual. E o Eterno marcou o nosso corpo de todas as formas. Quando eu olho para isso, eu fico encantado, porque tem essa questão de falar do corpo,
né, que nosso corpo é templo do Espírito. Para o homem tem a questão da circuncisão, para aqueles que assim são, né, é um ponto a mais ali para dar uma, né, para lembrar. Tem o City, tem, né, uma série de coisas para lembrar, para não fazer, né, e aí a pessoa ainda superando tudo isso, ela acaba caindo no pecado sexual, por exemplo. Parece que quem comete pecado sexual pega contra o próprio corpo. Exatamente. Eles se tornam como imundo, né? Como uma prostituta. É. E é tão grave quanto o assassinato e quanto a idolatria. Queridos, eu fiz uma anotação aqui, prestem atenção. Se tivesse havido uma intrusão ostensiva, ou seja, aparente, se fosse algo, né, que viesse de rompante, né, ela seria imediatamente detectada. Devagarzinho, A coisa veio sutilmente. na permissividade. Entrou na sua casa e mexeu no seu radinho. Daí a pouco vai colocar a velhinha e vai fazer outra coisa. Comendo pelo beirado. 90. Entendeu? A palavra diz fugir da aparência do mal, né? Então, ele vem astuto, né? Olha, esses homens penetraram secretamente na comunhão, de um modo sedutor, espalharam um sincretismo licencioso, oferecendo uma adoração que na verdade não é adoração verdadeira, né? Nenhuma adoração, né? O sincretismo, gente, essa união, qualquer mistura, né? O nosso Deus é um Deus zeloso, ciumento, né? É o único Deus, ele tem ciúmes, então ele não admite essa comunhão de desígnios aí não. Acordos, né? Não existe isso, não existe. Eles querem separados, né? Eu vi uma pessoa falando que essa pessoa conhece a palavra de Deus. Ela estava falando que o homossexual, ele não vai para o inferno só porque ele é homossexual. Deus não vai deixar ele para o inferno. Continuar praticando ele. Permissividade, licenciosidade. Olha aqui, Isso aí não impede ele de ir para o céu. isso aí, tal como vários outros pecados, né? Esse é mais um dos vários pecados que hoje, infelizmente, nesse mundo podre, ele é tolerável, toleravelmente aceito, socialmente incentivado, legalmente chancelado. Fizeram leis para isso. Está chancelado. A palavra do Eterno, queridos, não muda. A palavra do Eterno não muda. O que era pecado lá quando o Eterno deu a Torá, continua sendo pecado até hoje. Não mudou. A palavra dele não muda. Ainda que busquemos justificativas teológicas a qualquer tipo de comportamento vil de nossa parte, a palavra dele, a vontade dele permanece a mesma. Que o Eterno tenha misericórdia de nós, e que nos livre de compactuarmos com as obras das trevas, que Ele nos dê sabedoria para identificarmos prontamente toda e qualquer investida do diabo contra nós, e que nós possamos, com sabedoria do alto, eliminar todo e qualquer sincretismo no nosso meio. Shabbat shalom a todos.